Quais são as suas necessidades? Você tem capacidade de poder ofertar aquilo que justamente é necessário para você? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez neste caminho, nesse itinerário com a Palavra de Deus. Agradeço vocês que têm perseverado, sobretudo nesta meditação diária. E lembre-se que é importante também você ter o tempo a sós com o Senhor, pegar a palavra, aprofundar para que esta palavra possa também falar ainda de modo particular na tua vida. Bom, quero pegar com vocês hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Esse evangelho sempre é um evangelho que realmente vai sacudir cada um de nós. Afinal de contas, a gente sempre pensa: nossa, isso aqui está sobrando, eu vou dar aquilo que está sobrando, aquilo que está a mais. Quantas vezes nós ouvimos essas expressões? Jesus, volta o seu olhar para uma pessoa que está dando aquilo que é necessário. E olha que forte, porque muitas necessidades nós temos, e aquela viúva era uma pessoa que era de certa forma excluída naquele tempo da sociedade, porque eram os homens, a força de trabalho. Então ela não tendo alguém ao lado dela, provavelmente ela tinha que mendigar, depender da família para receber algo. Então eram muitos os sacrifícios. E ali ela vai e oferta o que ela tinha realmente necessidade. Por isso, às vezes vale a pena você fazer a experiência de doar muito mais do que aquilo que é simplesmente o que sobra, mas aquilo que é necessário. Lembre-se que Deus olha para essas coisas com generosidade. Quero lembrar de um acontecimento que vivi nas minhas férias, fui visitar minha prima, então tem uma outra filha dela, ela ainda bem nova, acho que tem seus 7 anos mais ou menos, 5 a 7 anos, e ela falou que estava juntando dinheiro para comprar um carro voador. E é interessante porque ela era muito econômica, então ela juntava todo o dinheiro que recebia dos pais e também juntava daquilo que era o dinheiro que recebia dos avós e dos meus tios, e colocava ali na caixinha de moeda, no cofrinho, e depois trocava por dinheiro. Se eu não falha a memória, eu tinha conseguido juntar já uns R$600 para comprar já o carro voador. Mas, ou seja, aprendeu essa dinâmica que é muito importante na vida financeira também, que é aprender a poupar, aprender a guardar para poder construir algo à frente. E nós vivemos um dia ali muito bom, celebrei, teve a missa, uma missa dinâmica, vamos dizer assim, com adoração, com momentos de oração ali na igreja, e depois fomos visitar algumas pessoas, orar. Depois, no final de tudo, já era quase praticamente meia-noite, ainda fui na casa da minha prima para dar a bênção lá na casa dela. Afinal de contas, com essa coisa de ter pouco tempo das férias, aí a gente aproveita cada minutinho. Então cheguei lá, e aí depois fui despedir da filha dela, dessa minha prima, e aí ela falou assim: mamãe, chamou a mamãe e chamou ela lá para dentro. E aí a minha prima foi, e ela voltou, a pequenina voltou, sorrindo, e me deu uma parte do dinheiro. Eu fiquei assim meio chocado, porque é uma criança, e você receber algum valor. E aí minha prima estava também um pouco emocionada, porque ela falou assim: olha, ela nunca fez isso, ela está querendo dar mesmo de todo o coração. E eu peguei e falei assim: olha, eu vou aceitar, mas para que você compreenda uma coisa: quanto mais generoso você é com Deus, mais Deus é generoso com você. Tenho certeza que você vai receber muito mais
do que você doou, porque Deus é assim, Ele vai realmente nos encantando e vai multiplicando as coisas. Bom, é como um pouco disso. Às vezes nos falta generosidade, nos falta capacidade de doar para que a gente possa nos surpreender com Deus. Não que a gente deve buscar lá o resultado lá na frente, não é isso. Mas essa aventura de poder perceber que Deus, Ele olha, percebe aquilo que é feito com o coração. Bom, e aí eu queria tocar com vocês uma outra dimensão, que é essa dimensão interior das necessidades. Cada um de nós temos necessidades e às vezes ficamos ali querendo dar somente aquilo que sobra. Vamos dizer assim, você tem necessidades, por exemplo, de poder ser reconhecido, necessidade de ser abraçado, necessidade de ter alguém próximo. Algumas necessidades acabaram acontecendo na sua vida. Talvez ser reconhecido não é uma necessidade fundamental, sem dúvida nenhuma, mas às vezes um abraço, um gesto de carinho, um gesto de cuidado, quantas vezes isso nos faltou. E a gente fala assim, poxa, como que eu posso dar alguma coisa que me falta? E aí é aí que começa a loucura. Se você tem essas necessidades, se você percebe tudo isso dentro de você, vai você e doe. Como os santos nos ensinam, se você quer ser abraçado, abraça. Ou seja, dá aquilo que te falta, porque você receberá muito mais quando você doar. Por isso é impressionante esta graça que Deus vai fazendo conosco e vai realmente mergulhando. Eu quero te colocar isso. Talvez aqui possamos falar de uma maneira das questões financeiras, mas eu quero também colocar esta dimensão das necessidades aí interiores. Por isso, se você tem uma necessidade de uma paternidade, de uma maternidade, transforme isso em maternidade e paternidade para os outros. Este é o grande dom. Muitas pessoas ficam paradas na falta de paternidade e maternidade que viveram com seus pais, quando na verdade podem fazer deste buraco, dessa cicatriz, desta ferida, desta necessidade que não foi plenamente acolhida, um gesto de transformar tudo isso numa maternidade, numa paternidade profunda, porque começa a doar, começa a entregar, e quando faz esses gestos de doação e de entrega, Deus começa a multiplicar. Talvez nós nunca vamos comprar, entre aspas, o nosso carro voador, mas é preciso que os nossos corações deixem um pouquinho de ficar aí enraizado nas coisas da terra, que comece a levantar voo, a voar para aquilo que é o que Deus realmente importa. Bom, pedimos esta graça a Deus, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.